Bom, então, acredito que a gente pode iniciar, né, pessoal? Bom, então eu desejo uma boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Foco. O meu nome é Sandra Vigo, para quem não me conhece, eu sou gerente de produto do Foco RP, responsável pela área fiscal e contábil. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a lei do cadastro positivo e como a Foco pode ajudar vocês a se adaptar a essa lei, sendo uma empresa fonte. E estamos aqui então com o time da Boa Vista, que é nossa parceira. A Boa Vista é a gestora do banco de dados autorizada pelo Bacen, né, pelo Banco Central, para operar com o cadastro positivo. E nós temos aqui então o Flávio Calife, que é o economista-chefe da Boa Vista, que vai participar conosco, a Cauana Ibrahim, que é a RIA de dados da Boa Vista, e a Jaciara Abraão, também, que é especialista de dados da Boa Vista. Esse time, na verdade, vai nos contar um pouco sobre o cadastro positivo e os benefícios de ser uma empresa fonte. E a nossa ideia, então, é a gente ouvir a apresentação deles e, ao final, no caso, a gente responde as perguntas. Eu acho melhor a gente fazer pelo chat, tá? Então, se vocês tiverem perguntas, já vão anotando ali no chat e ao final a gente responde, tá ok? Então, já se é contigo. Muito obrigada, Sandra. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, nós vamos falar um pouco sobre o cadastro positivo, né? Um pouquinho mais sobre esse tema. A Boa Vista, ela é precursora do cadastro positivo e já vem apresentando ao mercado desde o ano passado as informações de histórico de pagamento de empresas e consumidores, ajudando a conceder o crédito e conseguir crédito também de uma forma mais justa e de acordo com as realidades de cada um. E é com esse propósito que o cadastro positivo deve beneficiar cerca de 20 milhões de brasileiros que pagam as suas contas em dia, mas que antes não alcançavam o crédito por aprovação, né? Não alcançavam os critérios para aprovação do crédito. E aí, o que muitas vezes nós não paramos para pensar é que essas informações que compõem o cadastro positivo e proporcionam uma análise de crédito mais assertiva só chegam aos gestores de banco de dados, como a Boa Vista, graças às empresas fontes, que exercem um papel fundamental ao transmitir as informações de pagamento de seus clientes, sejam consumidores, pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Mas já é o cadastro positivo, eu já ouvi falar, mas o que é o cadastro positivo? Bom, o cadastro positivo, ele é um banco de dados com as informações de pagamento em dia, a prazo ou ausentes dos compromissos financeiros relativos às operações de crédito ou de serviços continuados dos consumidores. E serviços continuados, aqui a gente diz empresas de água, luz, telefone, tá? Então, neste caso, a gente pode dizer que o cadastro positivo é o banco de dados dos bons pagadores. E o cadastro positivo, pessoal, ele é uma lei, a Lei 12.414, que orienta os papéis e as responsabilidades de cada envolvido no banco de dados, e ele informa que as empresas que têm características e que são fontes do cadastro positivo não podem criar, estabelecer políticas internas que dificultem ou limitem ou impeçam, né, o envio dos dados, tá? E pensando em tudo isso, nós da Boa Vista, empresa parceira da Foco, nós queremos fazer um bate-papo com vocês, e é um bate-papo mesmo, para explicarmos um pouco mais sobre o mercado de crédito e esclarecermos as dúvidas sobre o cadastro positivo, que eu tenho certeza que vocês têm bastante. E para isso, agora a gente vai chamar o nosso economista-chefe da Boa Vista, Flávio Calife. É com você, Flávio. Olá, boa tarde, tudo bem?
Vamos lá, né? O cadastro positivo, é claro que ele tem uma história bem interessante, porque a gente fala no cadastro positivo como se fosse alguma grande novidade, né? Uma coisa que surgiu, que, né, está aparecendo, né? Mas nós usamos, inclusive, essa terminologia, cadastro positivo, é uma invenção nossa. Nós inventamos esse termo exatamente para contrapor ao que a gente chamava antes de cadastro negativo, né? Porque no Brasil, se a gente pegar a história do crédito no Brasil, a gente vai ver que a maior parte dela foi construída com a informação negativa, né? Então, até hoje a gente fala, está negativado, está com nome sujo, e coisas, aquelas expressões que todos nós conhecemos, né? Nome sujo na praça, que surge exatamente dos comerciantes que iam para a praça e escreviam o nome das pessoas, né, que não pagavam suas contas. Então, esse nome, até o próprio nome cadastro positivo, vem para fazer este contraponto, né? E eu trouxe começo com essa ilustração, aqui, que é um jornal do comércio de 1959, ou seja, 60 anos, pouco mais de 60 anos, em que lá a manchete dizia: criação em breve do cadastro de fregueses positivos, né? Fregueses aí, novamente, os clientes. E lá, 60 anos atrás, nós já falando, você lê a matéria, não dá para ler aqui, é claro, sobre a ideia de não só usar informações negativas para avaliar o crédito, né, avaliar a condição de pagamento ou não do consumidor, mas, principalmente, as coisas positivas, aquelas de pagamento, fornecer os dados de pagamento do consumidor, não só os não pagamentos, mas também os pagamentos, que é o cadastro que o cadastro positivo se propõe a fazer, e que é usual e feito em vários lugares do mundo, que é você usar todas as informações. A informação negativa também compõe, obviamente, o rol de informações, mas as positivas também, né? Então, por favor, o próximo slide, quem está conduzindo aqui não sou eu, né? Obrigado. Então, se a gente pegar numa linha do tempo, olha que interessante, né? Em 1959, quando eu entrei na Boa Vista, já faz pouco mais de 10 anos, 2010, no final de 2010, a gente estava começando a discutir o cadastro positivo mais fortemente no Brasil, faz 10 anos. Então, qual que era a ideia ali, né? Vamos relembrar aquela ideia, ver como é que os outros países do mundo, como nos outros países do mundo o efeito foi muito positivo, foi muito bom para a economia e para o mercado de crédito, né? Nós também temos que fazer alguma coisa no Brasil, melhorar o mercado de crédito, expandi-lo, né, torná-lo mais dinâmico. Então, em 2010 para 2011, começa uma série de discussões para levar isso adiante. E conseguimos, né, levar adiante. Em 2011, nós aprovamos uma primeira versão dessa lei do cadastro positivo. Naquele momento, a gente achava que era o cadastro positivo mesmo como a gente vê hoje. Só que, naquele momento, a forma como foi aprovada a lei, ela criou uma série de empecilhos, né, e desincentivou consumidores e empresas a participarem do cadastro. Porque, naquele momento, o que se previa pela lei? Olha, todos os consumidores têm que ir aos bancos de dados, aos birôs de crédito e autorizarem a utilização das suas informações de crédito. Teriam que ir fazer uma carta, mandar. O incentivo era muito baixo. E, como nós sabemos, também uma pressão muito grande, até dos próprios órgãos de defesa do consumidor, dizendo que aquilo era arriscado, que poderiam atrapalhar até a vida do consumidor em vez de beneficiá-lo. Porque o que a gente dizia naquele momento é que o cadastro positivo, com mais informações, ele separaria melhor quem é bom de mau pagador. Isso teria efeito sobre a inadimplência. Efeito de inadimplência reduz taxas de juros, e isso, em última instância, seria bom para consumidores tomarem mais crédito e a crédito a custos mais baixos, né? Só que, com a lei da forma que ela foi criada, ela não funcionou, ou funcionou muito pouco. Depois de 8 anos, de 2011 até 2019, só 10 milhões de pessoas físicas e jurídicas estavam no cadastro positivo. 10 milhões. Né? Só para ter uma ideia, hoje são mais de 150 milhões. Por quê? Porque em 2019, né, depois de muita discussão, também em 2016 há uma mudança no Banco Central. O Banco Central entra com uma agenda de competitividade para melhorar o mercado de crédito. E, entre outras coisas, ele coloca como prioridade o cadastro positivo. A mudança no cadastro positivo já existia. O que muda
pequena coisinha que muda na lei, que diz o seguinte: olha, a partir de agora, ao invés de você ter que autorizar a sua participação, é o contrário, você pede a sua saída do cadastro. Então muda, em vez de ser um regime de opt-in, ele vira um regime de opt-out, né? Que é muito... Um exemplo disso é aquele de doação de órgão, né, que é muito assim, né? Se você não quiser doar os seus órgãos, você tem que ir lá e dizer que você não quer doar, senão você é um doador, né? Isso aqui, vamos dizer assim, uma forma de comparar. Então, desde setembro de 2019, foi sancionada a lei, agora temos quase 2 anos já, vamos fazer de lei do cadastro positivo, e para melhorar ainda, daqui a pouquinho eu vou chegar lá, o Banco Central fez um estudo que saiu agora na semana passada, já mostrando os primeiros efeitos do cadastro positivo sobre o mercado de crédito. E efeitos, ainda bem, aqueles que nós esperávamos, eles estão realmente se confirmando. Então, por favor, passe o próximo slide para mim. Essa aqui é um gráfico que eu mostro. Esta linha aí, né, este gráfico, ela mostra a evolução do crédito em relação ao PIB no Brasil. E o crescimento do crédito em relação ao PIB no Brasil tem muito a ver com as mudanças nas regras, com as mudanças institucionais, né, que acontecem no mercado, que normalmente são promovidas por governos. Então, se a gente olhar lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente tem um grande crescimento do crédito logo em seguida, por conta de 2 leis que melhoraram muito o mercado de crédito. Essas 2 leis, interessante, elas são leis que aumentam garantias, né? Deram mais garantias ao financiamento imobiliário, com a lei chamada Lei de Alienação Fiduciária de 97. Então, o crédito imobiliário, que lá em 97 era 1% do total das transações para pessoa física, hoje são mais de 35%. Né? E o consignado é uma lei, né, uma modalidade de crédito que nós estamos tão acostumados que parece que ela sempre existiu, mas ela surgiu em 2003, não tem nem 20 anos além do consignado. E ela é a segunda maior modalidade de crédito hoje, mais de 25%, né, do crédito é crédito consignado, né, aquele que tem garantias na folha de pagamento. Então, essas 2 medidas, elas deram grandes ganhos ao mercado de crédito com garantias para quem empresta. O cadastro positivo, ele tem uma outra concepção. Não dá garantias para ninguém, mas melhora a informação, reduz a assimetria informacional, né? Com isso, espera-se, já não é mais espera-se, porque já é realidade, que com uma quantidade maior de informações de pagamento, aí no caso do cadastro positivo, são informações de crédito, de pagamento de crédito, estudos nossos mostravam que mais de 20 milhões de pessoas seriam incluídas simplesmente por não terem informações de crédito. A Cauana vai falar um pouquinho mais sobre as fontes, né, sobre as novas informações que a gente não tinha e que hoje a gente passa a ter, né, porque estão fora do sistema bancário. Vou deixar para ela falar mais sobre isso. Isso inclui muita gente que estava fora do sistema. Então você já aumenta. Isso não é só uma questão de ter mais gente, mas ter mais gente estava excluída do setor bancário, setor financeiro, desculpe, do mercado de crédito. Isso junto com uma redução na inadimplência, que leva ao aumento das concessões de crédito e a uma redução dos juros. Essa expectativa que nós temos com o cadastro positivo. E que já, daqui a pouquinho, eu vou falar para vocês, já se concretiza, já hoje a gente já tem resultados. Além disso, a gente tem outros que estão nesse caminho. O Open Banking, como está escrito em cima, o Open Banking já vai no sentido de compartilhamento de informações, com uma lógica um pouco diferente. Aí vou precisar de autorização, porque aí você usar informações mais específicas do consumidor, como conta corrente, investimentos, previdência, seguros, que devem entrar aí também nesses conceitos e ampliar mais a fonte de dados para análise de crédito. Por favor, a próxima. Olha, a grande preocupação do Banco Central, quando ele implementa e incentiva o cadastro positivo, é redução de spreads. Então, este gráfico mostra o seguinte, para quem nunca ouviu. Essa é aquela linha laranja lá em cima, ou amarela, ela mostra os juros finais ao consumidor na média e também aos empresários na média, às empresas na média. O cinza lá embaixo é a taxa de captação, quantos bancos pagam para captar recursos. E esse azul é o spread bancário. O spread, essa diferença entre a captação e o juro final, ele é o maior
o segundo maior spread do mundo. Nós só somos menores do que a Turquia, né? A segunda menor taxa de juros do mundo também. Então, essa grande preocupação do Banco Central é atuar exatamente nessa variável. A gente vê que os spreads até caíram ao longo do tempo, né? Mas ainda são muito elevados. Quando a gente olha para a pessoa física, mais de 80% da taxa de juros ao consumidor, ela é spread. E esse spread, a maior parte da composição dele está ligado à inadimplência, que também é muito elevada quando a gente compara com outros países do mundo, né? Então, se a gente passar o próximo slide, por favor. Aqui separado, somente o spread. Né? Se a gente olha somente o spread separado, olha como ele passou por um período de crescimento durante as crises, ele passa, né? Na última grande crise de 2015, 2016, aí depois ele recua. Mas, mesmo com a instalação do caráter positivo, ele sobe. E agora recuou bastante. Mas, também nós sabemos que, é claro que neste momento de pandemia, todas as variáveis ficaram mais ou menos distorcidas. Então, a gente não pode ter certeza de que o spread bancário se reduziu por conta do cadastro positivo. Isso todos nós estávamos preocupados em dizer. Eu sempre falo assim, olha, os spreads caíram, não dá para afirmar que é por conta do cadastro positivo, mas pode ser também. Ainda bem, né, que agora, na semana passada, o Banco Central fez esse estudo e isolou a variável pandemia, vamos dizer assim, para entender se essa queda nos spreads tinha alguma coisa a ver ou não com o cadastro positivo. Por favor, o próximo. Então, eu trago aqui só 3 informações que estão no relatório que o Banco Central divulgou no dia 3 de maio. O que o Banco Central quis com esse relatório? Tem uma série de informações lá, mas nesse primeiro momento, as principais preocupações do Banco Central são: houve ou não houve redução do spread? Houve ou não houve redução dos juros? Conseguimos separar melhor os bons dos maus pagadores ou não? E, com essa mudança, houve um aumento do número de pessoas inseridas nas informações dos birôs? Bom, então eu trago essas 3 informações. Tem mais coisa lá. Quem quiser lá no Banco Central vai encontrar mais coisa. Ainda tem pouco dentro do que pode ser feito. O Banco Central promete divulgar muitos outros estudos aí para frente. Nós já fizemos vários desses estudos também. Já apresentamos até mostrando os benefícios de usar o cadastro positivo na concessão e na inadimplência. Só que, como eram estudos feitos pela Boa Vista, às vezes pode parecer que há algum viés, alguma coisa do tipo. Mas, quando a gente vê esse estudo feito pelo Banco Central, que ele condensa todas as informações dos birôs, isso tem uma chancela, vamos dizer assim, oficial, de que realmente aqueles dados que nós estávamos divulgando, eles realmente estão acontecendo. Então, algumas coisas que o Banco Central constatou. Primeiro, redução mesmo dos spreads do crédito não consignado. O estudo que o Banco Central fez foi sobre o crédito consignado, sobre o crédito pessoal não consignado, que é aquele crédito que não tem garantias. Porque o consignado tem garantia. Então, ele queria ver sobre o crédito sem garantias, porque o crédito com garantia já tem garantias e juros menores, spreads menores. Uma queda, né, 10% dos spreads, uma queda de 15% entre aqueles que não estavam no cadastro positivo e aqueles que entram no cadastro positivo. Então, quando a gente olha isso em termos de taxas de juros, né, a queda é bem maior ainda. Então, esse primeiro efeito que o Banco Central olha, ele encontra uma boa redução dos spreads e das taxas de juros por conta do cadastro positivo, isolando o efeito pandemia. Outra coisa importante, será que o cadastro positivo ia conseguir separar melhor os bons dos maus? É claro que os maus, a gente não pode achar que todo mundo vai melhorar o cadastro positivo. Se você parar maus e bons, quer dizer que alguns que não pareciam maus vão aparecer agora como maus, né? Mas, na média, os que não apareciam como bons, 40% deles aumentaram o seu score, ou reduziram a sua faixa de risco, como está escrito aí. 41% migraram para a faixa de menor risco, né? Portanto, não pareciam com risco baixo, mas eles passam a ter risco baixo. E ninguém piorou? Sim, 20 e poucos por cento pioraram a sua classificação, exatamente que eram aqueles que pareciam que eram bons, mas não eram bons, né? Então, você separou melhor. Uma terceira informação, você aumenta significativamente o número de cadastros por 15 vezes. Eram 10 milhões, a gente tinha conseguido quando era o sistema opt-in. Quando vira opt-out, são mais de 150 milhões. E vai crescer mais. E eu vou deixar isso para a Cauana falar daqui a pouquinho.
né? Mas você já tem, né, uma melhora significativa nos modelos, na assertividade dos modelos, no sentido de conseguir conceder melhor para aqueles bons pagadores e reduzir a inadimplência, né, futura daquele crédito que foi tomado. Né? Por favor, o próximo. Então, já que eu estou falando de inadimplência, esse é o último dado aqui que eu vou falar. Esse aqui é a inadimplência calculada pelo Banco Central, né, que aquela está atraso acima de 90 dias. E por que eu estou trazendo esse número aqui? Pode ver que a inadimplência também caiu durante a pandemia. Ela começa a crescer em fevereiro, março, só que ela cai. A inadimplência cai muito por conta das postergações, rolagem de dívida, auxílio emergencial, mas mesmo assim. Então, era difícil dizer que a inadimplência cai por conta do cadastro positivo. Ainda, o Banco Central não fez esse estudo ainda. Tá? Vai fazer e vai chegar lá. Mas o que eu queria mostrar aqui é a inadimplência cai. Se a gente olha, vê que ela está até num patamar histórico, se a gente ver na comparação de 10, 20 anos aí. Mas este número, pegando pessoa física, por exemplo, 4,2% mais ou menos, na comparação com o resto do mundo mais envolvido em termos de crédito, ela é quase o dobro. Então, você tem uma mudança estrutural para ir para patamares de 2, 2,5, que é mais ou menos a média mundial, nós só conseguimos mudar esse patamar de forma estrutural com mudanças estruturais do mercado de crédito. O cadastro positivo é uma dessas grandes mudanças que podem levar a essas mudanças, a reações mais significativas numa variável como, por exemplo, a inadimplência. E, por favor, acho que já... O cadastro positivo também nos permitiu fazer estudos que antes a gente não conseguia fazer. Porque a gente tem uma série de informações de não pagamento, por exemplo, atrasos. A gente não tinha informações de atrasos na nossa base de dados, só se ele está inadimplente ou não. Com informações de atraso, a gente conseguiu fazer uma série de outros estudos. Eu trouxe um aqui como exemplo, pegando um auxílio emergencial. Como é que isso mudou a característica dos pagadores? Então, se eu tinha lá, antes da pandemia, as pessoas que pegaram auxílios, que não pegaram, claro, levando esse número para trás, uma diferença grande aí, né, entre aqueles que receberam e os que não recebem auxílio. Quando vem a pandemia, aumenta a inadimplência para todo mundo. O gap entre eles aumenta. Mas depois, com a redução, com auxílio e tudo mais, essa diferença, todos caem e a diferença entre eles baixa bastante. E agora que está voltando, né? Agora, a partir dos primeiros meses do ano em que a gente não teve mais auxílio, começa a aumentar de novo a diferença entre esses que recebem e não recebem auxílio. Esse é só um pequeno estudo que eu trouxe para mostrar coisas novas que podemos fazer com esses dados. E agora, acho que sim, para finalizar, é só lembrar que o cadastro positivo, a gente traz uma quantidade muito maior de informações. Isso realmente nos leva a ter muito mais qualidade, né, e assertividade nas decisões de crédito. Né? Você aumenta a concessão de crédito, você consegue separar melhor bons e maus pagadores e, em última instância, diminui a inadimplência futura e os spreads. Né? E, obviamente, diminui os spreads, eu diminuo os juros, e isso contribui, em última instância, para o crescimento da atividade. Né? Acho que era isso que eu tinha para dizer aqui. Fico à vontade, é claro, depois para perguntas ou quaisquer outras sugestões. Muito, muito obrigada, Flávio. Agora eu irei chamar a Cauana Ibrahim, ela é head da área de dados e vai explicar um pouquinho melhor sobre a lei do cadastro positivo. Bem-vinda, Cauana. Obrigada, pessoal. Obrigada, Jace. E boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar esse bate-papo explicando sobre o que é ser uma fonte de informações do cadastro positivo, né? A gente fala muito fonte, mas e essa palavra fonte que é totalmente nova para todos nós, né? Fonte, ela é uma empresa que concede crédito, que administra operação de autofinanciamento, que faz venda a prazo ou qualquer transação comercial que implique em risco financeiro. E aqui, gente, a gente está falando de todos os portes de empresas e todos os segmentos: indústria, atacado, varejo, serviço, banco. E aqui também estamos incluindo as prestadoras de serviços continuados, que são as distribuidoras de água, esgoto, eletricidade, gás, telecomunicações. E uma dúvida que os consumidores e as empresas fontes sempre têm, nossos clientes, inclusive, quais mais empresas podem entrar no cadastro positivo?
todas que são consideradas fontes que oferecem crédito e serviços continuados, inclusive escolas e administradoras de condomínio, tá? E essas empresas, elas não só entram no cadastro positivo, como elas são importantíssimas. Elas criam a possibilidade da inclusão de consumidores no mercado de crédito, que antes não tinham informação suficiente ou conhecida pelo sistema financeiro para tomar crédito, mas que elas pagam seus compromissos em dia. Então, por isso que a gente fala que com o cadastro positivo, existe a inclusão, vai existir a inclusão de, em média, 20 milhões de consumidores que não tinham acesso ao crédito, porque antes o sistema financeiro não enxergava essas contas que são pagas em dia e que esses consumidores não estavam alcançando os critérios para tomada de crédito, né? Então, eu queria aqui reforçar com vocês um trecho muito importante do relatório do Banco Central, que ele divulgou no dia 3 de maio, sobre esse tema, que está entre aspas, tá, que a gente extraiu mesmo um trecho do relatório. Eu vou ler aqui junto com vocês, que ele reforça muito essa questão de compartilhamento de dados e ser uma fonte do cadastro positivo, né? Então, o Banco Central diz assim: as consulentes, pessoal, é quem está consultando algum consumidor, PF ou PJ, para dar crédito, tá? Então, as consulentes, que são instituições financeiras, também compartilham a visão de que os benefícios do cadastro positivo serão maiores quanto mais ampla e mais rápida for a incorporação de novas fontes de dados não bancários ao processo. A necessidade de inclusão dessas novas fontes foi um ponto de aprimoramento citado tanto pelas instituições tradicionais quanto pelas fintechs. Espera-se que, quando houver a agregação efetiva de dados de telefonia, serviços continuados, água, luz, gás, energia e varejo, os consumidores não bancarizados poderão ser incluídos, aumentando assim o alcance dos benefícios para a população. De fato, a utilização desses dados não apenas fortaleceria a modelagem das notas ou pontuações de crédito, que é o que a gente chama de score, mas também é fundamental para incluir no cadastro as pessoas não bancarizadas, potencialmente expandindo o acesso dessas ao crédito. Então, o Banco Central ele só reforça esse ponto da importância de ser uma fonte do cadastro positivo e não só aguardar as informações do setor bancário, né? Então, próximo slide, por favor, que eu vou falar um pouquinho sobre a importância do compartilhamento de informações positivas. Então, hoje, os bancos eles já enviam informações de comportamento de pagamento das suas carteiras de cadastro das suas carteiras para o cadastro positivo. E outros setores, como o de telecomunicação, eles já se sensibilizaram sobre essa importância do cadastro positivo para a sociedade e já estão se preparando para o envio de informações. E aqui a gente fala de telecomunicações, mas outros setores também de energia, eles já se sensibilizaram sobre a importância. Então, eles já estão se preparando para o envio dessas informações. E por quê, né, por que as informações de outras empresas fontes também são importantes, né? Então, o que a gente fala bastante, né, para todo o nosso público é quando a empresa compartilha informações para o banco de dados do cadastro positivo, ela fornece um indicativo do hábito de pagamento do seu cliente no seu estabelecimento, né? No entanto, a empresa que concede crédito, ela só tem acesso às informações cedidas pelo próprio estabelecimento. Então, à medida que esse cliente contrai compromissos, ele compromete parte da renda, parte da receita, não só no estabelecimento que ele acabou de adquirir crédito, quanto em outras praças. E isso pode acontecer de tal forma que o comprometimento desse consumidor se torna um risco para o seu negócio. E, por outro lado, esse consumidor pode ter potencial para absorver muito mais crédito do que ele está adquirindo nesse momento. Então, a gente fala que a empresa, ao transmitir informações ao cadastro positivo, ela exerce mais do que um dever legal,
da lei do cadastro positivo, é um dever estratégico, porque informando como seu cliente se comporta, a empresa está ajudando o seu cliente a não entrar numa onda de super endividamento, comprando de outros fornecedores e acumulando dívidas, mas também ela está contribuindo para que ele alcance a pontualidade nos seus pagamentos. Então, reforçando o que o Flávio comentou, a premissa do cadastro positivo é de que quanto mais fontes enviarem informações, mais completo o cadastro positivo fica. E, consequentemente, acaba refletindo no score. Né? Então, isso é tanto para quem fornece crédito quanto para quem toma. Né? As milhares de informações positivas, elas são cruzadas entre si e com outros dados, e que isso contribui muito para a gente diferenciar bons e maus pagadores. A gente aumenta a efetividade da utilização do score, a gente reduz a simetria da informação e a gente contribui para a redução do risco na oferta de crédito. Né? Então, por esses motivos, a gente fala que você pode vender mais, você pode definir limites de crédito mais adequados, diminuindo o risco de inadimplência. Por quê? Porque ele reduz a simetria, então você consegue identificar quem é de fato o bom pagador do mau pagador. Então você adequa esse limite, mais prazo, menos prazo, você consegue tomar mais risco ou escolher tomar menos risco. Então você aumenta o leque de oportunidades aqui do seu negócio, né? E uma outra dúvida também que o público sempre tem é quais os papéis e responsabilidades que as empresas fontes têm, né? Então, vou falar um pouquinho mais da lei, né? De acordo com a lei do cadastro positivo, existe uma obrigação legal das empresas fontes transmitirem informações de pagamento dos seus clientes aos gestores de banco de dados, que é a Boa Vista, tá? Que é autorizada pelo Bacen para operar com o cadastro positivo. Mas a gente reforça que é mais do que um dever legal, né? É um dever estratégico, como a gente falou anteriormente. Então, pensando em tudo isso, a Boa Vista, em parceria com a Foco, desenvolvemos uma forma fácil, ágil e segura, que através da plataforma Foco, vocês poderão ficar em compliance com a lei do cadastro positivo para enviar as informações para compor a base do cadastro positivo. Então, gente, eu convido todos vocês a fazerem parte do cadastro positivo, a serem uma fonte do cadastro positivo. Procure a Foco, a nossa é uma parceria excelente, fantástica, né? A gente está apoiando muito essa parceria aqui dentro da Boa Vista. Então, procure a Foco, ela vai te ajudar no credenciamento da sua empresa como fonte do cadastro positivo e o envio de informações, tá bom? Uma outra dúvida, o que as empresas, né, fontes precisam fazer para passar essas informações? Então, quando a empresa é caracterizada como fonte, ou seja, você oferta crédito, né, e toma risco, você é uma fonte. Você é serviço continuado, né, você é uma fonte. Então, ela precisa se cadastrar na Boa Vista. Então, até que para a gente entender que, de fato, existe um aceite da parte de vocês para ser fonte do cadastro positivo. Então, tem um documento que se assina, que a gente chama de declaração de fonte, que ele orienta vocês sobre o papel de ser fonte e a responsabilidade da Boa Vista como gestores de banco de dados, tá? Então, procure a Foco tem todo, né, uma estrutura para ofertar a declaração de fonte para vocês. Tem um canal direto também entre Foco e Boa Vista para que vocês tenham acesso a essa documentação. Então, procurem que a gente vai atender vocês com o maior prazer aqui na Boa Vista, tá? Mas sempre buscando a Foco primeiro, que é a plataforma onde está tudo fácil, ágil e rápido para vocês serem uma fonte. Então, eu queria ir para o próximo slide para mostrar o passo a passo. Perdão, não é o passo a passo ainda, é sobre as nossas certificações. E por que é importante esse slide da certificação, né?
Quando a gente fala de transmissão de dados, fala, nossa, cadastro positivo, transmissão de dados, mas é seguro, não é seguro, mas e a LGPD, que tanta gente fala sobre a LGPD, como é que fica tudo isso? Então, eu gostaria de esclarecer algumas coisas para vocês. Como vocês podem ver, a Boa Vista tem uma infinidade de certificações, né? Então, a gente tem certificação em Data Quality, Sistema de Gestão de Qualidade, Sistema de Gestão de Segurança da Informação, somos autorizados pelo Bacen, e Sistema de Gestão da Privacidade da Informação. E por que tudo isso? Porque segurança de dados é um tema importantíssimo, né, aqui na Boa Vista e é tratado com muito cuidado. Então, um ponto que eu gostaria de reforçar é que a lei do cadastro positivo, como o Flávio comentou, ela foi modificada em 2019. E o que estava acontecendo em 2019? A lei da LGPD estava pronta. Então, quando a lei do cadastro positivo foi modificada, ela levou em consideração a lei da LGPD, que apesar de não estar em vigor à época, já estava pronta. Então, as duas leis são complementares, tá? E, além disso, considerando o princípio, né, da hierarquia das normas, a lei específica ela acaba sobrepondo a lei geral. Então, como o próprio nome diz, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, então, se houver alguma norma específica, ela vai ser aplicável, que é o caso do cadastro positivo, é uma lei específica em relação ao tratamento de dados positivos, então, ela é aplicada em sua integralidade. Lembrando ainda que a proteção ao crédito ela é uma das bases legais para o tratamento de dados. Então, fiquem tranquilos, o cadastro positivo e a LGPD, elas andam juntas, tá bom? E quando a gente fala de tratamento de dados, a gente está falando de todo um ciclo de dados. A gente fala de transmissão, recebimento, ingestão, processamento e a disponibilização dessas informações, né? A Boa Vista, ela está em conformidade com as duas leis, né, que seguem os mais rígidos critérios previstos, garantindo a privacidade das informações do titular do dado. Então, pessoal, temos certificações em cima de certificações e auditorias que são super rigorosas para que essas certificações sejam adquiridas, né? E tudo isso para proteger o dado e a privacidade do titular do dado. Então, fiquem tranquilos, a transmissão e o tratamento da informação é totalmente segura. Qualquer dúvida sobre esse tema, fiquem à vontade para perguntar, a gente está à disposição. E a partir da transmissão que vocês fizerem sobre as informações do cadastro positivo, das informações dos seus clientes, estará na Boa Vista, ela vai passar por todo esse processo de análise, junto com outras informações positivas desses consumidores, transformação em indicadores, e aí sim a disponibilização dessas informações. Se vocês forem ver, o score, ele nunca é um documento que aponta se aquele consumidor pagou determinada dívida ou não de maneira explícita. Ele não diz isso. Ele é transformado, todas essas informações, elas são transformadas num indicador justamente para proteger, né, o titular do dado e para ser uma forma rápida de tomada de decisão, que a gente ganha muito mais velocidade, né, quando a gente usa esse tipo de informação para ofertar crédito e tomar nossas decisões aqui no dia a dia, tá? Agora, acho que a gente vai passo a passo. É isso aí. Então, gente, é super simples. Então, são 5 passos para vocês se tornarem uma fonte do cadastro positivo. Primeiro passo, entre em contato com a Foco, tá? A Foco vai dar todas as orientações necessárias de como ser uma fonte do cadastro positivo e vai conduzir vocês, né, para que esse tema assim, já seja totalmente solucionado, tá? Cadastro, faça o seu cadastro, dê o seu aceite para participar do cadastro positivo, tá? Faz parte da orientação que a Foco vai dar e nós da Boa Vista estamos à disposição. Qualquer dúvida e qualquer tema que seja relacionado a cadastro positivo, vocês podem procurar a Foco nos aciona, fiquem tranquilos, tá?
Orientação técnica, terceiro passo, a equipe da Foco dará orientação de como acessar a interface do cadastro positivo no sistema da Foco e você receberá uma credencial de acesso. Essa credencial de acesso, ela vai vir da Boa Vista, tá? Então, por que é importante os 2 passos anteriores? Porque nós da Boa Vista precisamos saber que a Foco está engajada em ajudá-los a se tornar uma fonte de cadastro positivo e a gente precisa de um e-mail de vocês para a gente mandar as credenciais de acesso, né? Porque tem dupla autenticação, então a gente precisa ter esse e-mail para que vocês possam receber, fazer a autenticação e aí sim fazer a transmissão segura dos dados na plataforma, tá bom? Então, vem a transmissão segura como 4º passo, e aí, gente, qualquer dúvida sobre esse tema, a equipe da Boa Vista está à disposição. Qualquer dúvidas sobre a plataforma, como senha de acesso, perdi a senha, passei do prazo, não consegui mandar o arquivo, tudo isso a gente está à disposição para ajudar vocês. E após a transmissão segura e todo aquele ciclo de dados que eu passei para vocês aqui, de como que funciona todo o ciclo das informações aqui na Boa Vista, os dados já estão compondo a base de dados do cadastro positivo e você já está contribuindo com o mercado de crédito, tá? Eu convido a todos vocês a ser uma fonte do cadastro positivo, procurem a Foco e vai ser um prazer tê-los aqui na Boa Vista, participando do cadastro positivo, tá bom? Obrigada, pessoal, esse era o meu recado. Muito obrigada, Cauana. Nós vamos abrir agora para as perguntas, então, se vocês tiverem dúvidas, coloquem aqui no chat que eu vou repassando tanto para o Flávio quanto para a Cauana para eles irem respondendo. Mas a gente já tem algumas dúvidas que chegaram através dos nossos e-mails e portais aqui para orientar. Algumas delas a Cauana já respondeu, mas vale reforçar. Então, Cauana, por favor, quais são os segmentos que fazem parte do cadastro positivo e que precisam enviar os dados? Tá, segmentos, todos os segmentos, todos os portes de empresa que ofertam crédito e toma risco. Então, incluindo serviços continuados. Então, a gente está falando de indústria, varejo, atacado, serviços, bancos, todos os segmentos. Ofertou crédito, gente. É fonte do cadastro positivo. Fiz venda a prazo. Eu não trabalho com cartão de crédito. Fiz venda a prazo num boleto para pagar para o meu cliente pagar em 45 dias. Sou fonte do cadastro positivo? Sim, é fonte do cadastro positivo, tá? E, como eu falei, os serviços continuados, distribuição de água, energia, gás, escolas, administradoras de condomínio, enfim, todas essas empresas, sim, fazem parte são fontes, consideradas fontes do cadastro positivo. Perfeito. E aí entra um pouquinho o Cauana, um pouquinho a Sandra, como as empresas fazem para se cadastrar como fonte do cadastro positivo e passar a enviar os dados. Reforça para nós mais uma vez, meninas, por favor. Tá. Bom, Você quer falar um pouquinho? Posso falar, já que você já falou antes. Então, combinado. Bom, na verdade, a gente tem, então, desenvolvido, né, toda uma plataforma ali de comunicação, né? A Foco já desenvolveu, está disponível para os clientes. Mas a gente eu disponibilizei aqui no chat um link que tem ali uma orientação do produto em si, né, do cadastro positivo na Foco. Mas o passo principal, na verdade, seria assim, o cliente solicitar, né, preencher a declaração de fonte junto à Boa Vista. Hoje a gente não tem isso automatizado, né? É como é que eu vou dizer assim, uma necessidade ali futura, talvez a gente consiga fazer algo mais automatizado, mas a princípio é via documento mesmo. Então, ali tem o e-mail, inclusive está na tela, né? Ali, cadastro.positivo@boavista, scpc.com.br, é o mesmo e-mail que está ali no link, né, do produto da Foco,
Então, seria assim, vamos dizer assim, o primeiro passo, então eu envio um e-mail para vocês, neste e-mail, provavelmente, você devolve, vamos dizer assim, né, o documento para ser preenchido e outros documentos que eu sei que a Boa Vista solicita, contratos da empresa, enfim, né, documentação, mas o primeiro passo seria entrar em contato com a Boa Vista. E por que através da Foco? Porque como é a Foco que vai comunicar, né, vai ser através da Foco, precisa haver esse, como é que se diz ali, me ajuda, Cauana, não é a senha, né, que você falou, Os É uma credenciais. credencial, isso. Né? Então, enfim, é por conta desse processo que a gente fez a homologação, né? Então, a Foco é uma empresa que homologa esse envio de informação em parceria, na verdade, com a Boa Vista. Seria isso. Perfeito. Pessoal, e aí reforçando tudo que a Cauana e a Sandra colocaram, o processo ele é muito simples, tá? É muito rápido e bem dinâmico. É apenas com o processo de declaração de fonte, e a declaração, só reforçando, não é um contrato de prestação de serviço, é apenas uma declaração mesmo que orienta vocês como fonte, qual é o papel de vocês como fonte do cadastro positivo, e da Boa Vista o papel e a responsabilidade dela como gestora de banco de dados. Então, nós facilitamos totalmente o processo para clientes da Foco e para se tornarem fonte do positivo. Então, vocês preenchem apenas a declaração de fonte, nos enviem para que a gente possa encaminhar um e-mail para vocês e aí seguir com o processo de assinatura eletrônica. Então, ele é muito simples e muito fácil, tá? Fiquem tranquilos. E nós, novamente, nos colocamos à disposição para apoiá-los e ajudar em todo o processo. Bom, não temos pergunta? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? No chat não apareceu nada, mas fiquem à vontade caso vocês tenham. Eu acredito que não. Então, Sandra, é com você. Bom, então, agradecendo então a presença de todos aqui, espero que tenham gostado desse nosso papo. Então, agradeço ao Flávio Calife, né, que foi o economista-chefe, né, da Boa Vista, a Cauana, Obrigado. a Cauana Ibrahim Obrigada, Sandra. e a Jaciara Abraão, especialista de dados também, né? Eu acho que por mais que a gente não tenha como é que eu vou dizer, respondido todas as dúvidas ou informações, né? A gente pode, tem o site, né, da Boa Vista, também tem muitas informações lá, pode ser acessado também a qualquer momento. Podem até entrar em contato também com a nossa consultoria, a gente tem ali a parte de orientação quanto ao funcionamento no foco também, então é só entrar em contato com o consultor. É isso aí, agradeço a presença de todos e espero que tenham gostado. Obrigada. Tchau, tchau, Tenha um pessoal. bom dia. Tchau, tchau. Obrigado. Boa tarde. Tchau, tchau. Até logo, obrigado.